Hoje nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Noleto, fisioterapeuta por formação e digital influencer por missão, não é isso, Alexandre? É isso. Na tua formação de colégio, você já tinha alguma ideia que ia enveredar por essa área de fisioterapia ou como é que foi essa entrada na fisioterapia em termos de graduação? Olha, prazer estar aqui falando com você, doutor Evaldo. Obrigado pelo convite. Na verdade, não. Eu sempre achava que tinha uma aptidão para a área da saúde e quando eu estudava, na minha época de estudante, estudei metade da minha vida escolar no Colégio das Irmãs, em Teresina, e a outra metade praticamente toda no Dom Barreto. E a influência foi muito grande, então meus amigos, a maioria queria fazer medicina e eu também quis enveredar por esse lado. Só que na época eu lembro que eu não me sentia preparado realmente para enfrentar a concorrência de medicina na Federal do Piauí, que era muito grande, e é ainda. E tinha surgido há pouco tempo o curso de fisioterapia na estadual, que era vestibular só com disciplinas específicas, química, biologia e português. E aí eu achei interessante esse curso, li um pouco sobre, eu disse, rapaz, vou fazer fisioterapia aqui em Teresina e vou deixar para fazer medicina em São Luís, que também era as disciplinas específicas. E assim eu fiz. Não passei para medicina lá, mas aqui para fisioterapia eu passei. E acabei desistindo de fazer medicina, vou assumir aqui a fisioterapia, o curso. Gostei, comecei a gostar do curso e tal, e fui até o fim. E aí foi que eu percebi, né, e logo depois que me formei consegui já um emprego, percebi que realmente era algo que eu sintonizava e tinha uma certa vocação para isso também. E até hoje me tornei. O digital, o Alexandre Digital Influencer, foi também uma consequência do destino, acredito, porque eu sempre gostava, mesmo na época de estudante também, de fazer muita rima, de literatura de cordel. As aulas de literatura eu gostava demais, de decorar poemas e declamar. E aí depois já de velho, digamos assim, já depois de adulto mesmo, né? Depois na faculdade, comecei a aprender a tocar violão, cavaquinho, aí me enveredei para o lado da música, me arrisquei fazendo alguns tipos de compor música mesmo, compondo algumas músicas, que foram 2 ou 3 gravadas por um grupo aqui de Teresina, chamado Xenhen. E aí eu achei que eu tinha uma habilidade para isso. Comecei a divulgar nas redes sociais e falar de todos os temas possíveis. Amor, relacionamento, política, Deus, espiritualidade, fé. E depois que veio o Instagram, eu comecei a transformar essa poesia que era mais rimada em uma poesia mais de palavras impactantes, com uma mensagem curta. E isso chamou muita atenção e me fez ganhar muita notoriedade nessa área aí também. Mas no começo, pelo que eu sei, você, depois que terminou a fisioterapia, você tinha uma ideia de fazer um determinado tipo de pós-graduação em fisioterapia e depois acabou fazendo outro. Como é que foi essa história? Sim, exatamente. Eu durante a graduação, gostei muito quando estudei sobre ortopedia, né, e já no final da graduação eu já vi que tinha tratamentos em terapia manual. Então eu não gostava da área da fisio que ele lidava com aparelhos, né, ultrassom, o próprio TENS e tal. E aí eu disse, olha, eu quero tratar os meus pacientes com minha mão. E tinha uma especialização em terapia manual e postural, que eu lembro. Era de Londrina, mas eles vinham dar aula aqui, né, por módulos. Foi quando eu resolvi, já no último ano de graduação, iniciar a especialização. E adorava fazer aquilo ali, os próprios alunos eram os cobaias, só que o destino não me levou para terapia manual. Por mais que eu gostasse, a minha primeira oportunidade de emprego, e a gente não pode deixar escapar mesmo, né, foi para tratar crianças com distúrbio neurológico, paralisia cerebral, síndrome de Down, numa clínica também aqui em Teresina. E aí eu fui substituir uma físio que estava indo fazer um curso, que depois eu fiz esse curso, que é o curso de Bobat, que capacita você a tratar esse tipo de paciente. E lá eu simplesmente acabei me engajando a ponto das mães adorarem o meu tratamento, de eu também perceber uma certa habilidade para tratar esse tipo de paciente. Foi quando eu não quis saber de outra coisa. Então, eu acabei me especializando em neurologia infantil e adulto, através do curso de Bobat que eu fiz um ano depois. Resolvi montar uma clínica e atender meus pacientes na minha clínica depois disso. E aí você se encontrou na fisioterapia? Aí me encontrei porque acabei virando uma referência nisso,
né? E a gente sabe, é uma coisa que eu depois até passei a dar aula por conta disso. Virei professor, era algo inimaginável para mim. Era muito tímido, eu lembro na faculdade, tinha o grupo de discussão chamado GD. E eu tinha grupo de discussão que eu não abria a boca, não falava nada, eu preferia tirar 0 e não abrir a boca. Para falar uma palavrinha ou um trechozinho, alguma coisa que eu pudesse decorar, eu não falava por timidez, né? Então eu digo, olha, eu vou vencer isso aqui de alguma forma. Fiz até curso de oratório e tudo, e surgiu, depois que me formei, algumas oportunidades de dar palestras na área de neuro, e vi que estava me tornando uma referência aqui em Teresina como fisioterapeuta neurológico. Acabou que eu fui atender um paciente certa vez e uma outra físio desse paciente, que também era especializada em neurologia, era coordenadora do curso de fisioterapia de uma faculdade. E aí ela viu, se encantou assim, de uma certa forma com a forma que eu lidava, com o meu relacionamento com a família, com o paciente e tudo, com os médicos, que eram médicos também dos pacientes, e me chamou para assumir uma disciplina lá. E aí foi aí que eu passei depois 7 anos sendo professor de faculdade também. Na hora que ele chamou para ser professor, que aí você lembrou do GD, né? Lembrei do GD. E aí, como é que foi vencer esse desafio mais uma vez? Foi difícil, porque a gente sempre tende a ficar com aquela autoimagem daquele garoto que era tímido, que não era tão disciplinado. Eu nunca fui aquele cara tão disciplinado, tão estudioso. Mas aí é aquela coisa, você depois percebe que você já tem uma história por trás disso. Eu lembro que depois eu fui ligar os pontos, lembro que no estágio de neurologia infantil, né, que foi feito numa instituição pública daqui de Teresina, eu tirei 10, né, a minha nota final, foi 10. Então assim, eu já mostrei ali, sem perceber, que eu tinha uma certa aptidão. Então, para aquela área, eu poderia dizer assim, olha, eu posso ser tímido, posso ser tudo, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Então, os alunos que vão estar lá, certamente eles vão assistir a aula de alguém que sabe o que está fazendo, né? E aí, aquela coisa, é só eu chegar lá, eu já tinha dado algumas palestras, é claro que cada momento antes de cada palestra, você fica aquele nervosinho e tudo, mas depois eu já sabia que passava e me sentia bem, por ter feito ali cumprido aquela missão de ter levado conhecimento e tudo. E aí você tinha uma clínica, aí você montou uma clínica para você para trabalhar nessa área. Exato. Depois de 1 ano em que eu estava trabalhando, substituindo aquela físio que saiu para fazer o curso de Bobat, eu me juntei e resolvi, eu sempre fui meio empreendedor, então eu resolvi me juntar com alguns outros profissionais, mais uma outra físio, a minha esposa que era psicóloga, que já tinha uma clínica, a sócia dela e mais um médico psiquiatra. A gente se uniu, alugou uma casa na Zona Leste aqui, de Teresina, e cada um ficou com um consultório. Fiz uma inauguração e aí passei, assim, a gente pensa que é bonito, a história é bonita depois, mas passei 1 ano sem ter um paciente na minha clínica, porque eu atendia naquela outra clínica e tinha minha clínica, não foi eu montei a clínica e saí, né, e pedi demissão do meu emprego, não. Na verdade, eu fiquei 1 ano esperando ver se ia dar certo aquele consultório, mas foi 1 ano de taca mesmo, foi 1 ano que eu pensei em desistir várias vezes. Eu disse, olha, isso aqui não dá certo, não apareceu um paciente. Até que eu consegui um credenciamento na época de um plano de saúde, que era muito difícil. E com esse credenciamento aqui eu acho que vai surgir paciente, eu já vou logo sair e vou arriscar e vou para a minha clínica. Aí quando eu saí, metade ou mais da metade dos pacientes que eu tinha naquela outra clínica me acompanharam e eu ganhei assim, um certo encorajamento maior. E aí tem uma clínica até hoje. Então são 13 anos já que a gente tem essa clínica. E todo esse processo, até então você trabalhava na área de fisioterapia, método de Bobat, tudo isso. Como é que entrou esse mundo digital? Então, o mundo digital foi também muito natural, né? Eu lembro que foi em início de 2017, final de 2016, né? O ano de 2016 todo já era aquele cara que já estava com a vida meio estabilizada na fisioterapia, já clínica, referência aqui em neurologia, professor, palestrante, então estava bem estabilizado. E aí eu comecei a tentar diversificar um pouco mais o que eu poderia fazer. E como hobby, comecei a escrever. Aí arrisquei compondo as músicas que eu falei, vi que as bandas gostavam das minhas músicas e tal, e comecei a fazer poesias de todos os temas possíveis e divulgar isso no Facebook. Daqui a pouco veio o Instagram, 2017, como uma rede social principal,
muita gente colocando coisa no Instagram e tudo. E eu disse, olha, aí tinha um amigo que era já, na verdade, o meu irmão tinha já me feito a propaganda desse rapaz, que era um jovem escritor e que divulgava as poesias dele no Instagram. E aí eu lembro que no final de 2016 eu já estava cansado até um pouco da sala de aula ali. Lembro que foi no final do ano letivo ali né? E aí eu já nas últimas provas, os alunos saíram, eu fiquei na sala de aula assim sozinho, eu fiquei assim meio entristecido, não estava mais empolgado com aquilo ali. Aí rapaz, acho que isso aqui está me chamando um pouco, essa missão de escrever e tudo. Eu já tinha um certo retorno de as pessoas gostarem do que eu escrevia. E aí eu liguei para esse rapaz, eu perguntei o meu irmão Álvaro, qual é o telefone daquele menino? Aí ele me deu, liguei, no mesmo dia ele me atendeu, já marquei uma reunião com esse menino, e nessa reunião, foi um café, o nome dele é Afonso Celso, e aí já surgiu um projeto de escrever um livro juntos, e eu chamava tudo que eu escrevia de leis da vida, né? Assim, de forma ousada, sempre fui ousado, meio ignorante ainda, né? Não era tão estudioso nisso, mas escrevia de forma intuitiva. E aí a gente teve essa ideia de lançar o livro, que não foi para frente, nunca lancei o livro com ele. Mas ele me encorajou a pegar a minha página de Instagram, que antes era mais profissional no sentido de colocar a fisioterapia, o Alexandre como professor, e eu transformei a página numa página de textos, de poesias. Então, aí você percebeu que naquele momento começou realmente a crescer muito o lado digital influencer? Tem assim alguma coisa, alguma história marcante que você percebeu? Opa, agora sim, agora eu vou. Olha, talvez tenha sido... certamente foi difícil a mudança, porque eu era um fisioterapeuta, assim, modéstia à parte, de referência mesmo, e gostava. Por mais que eu gostasse da poesia, que aquela coisa tivesse assim, me engolindo mesmo, me chamando para aquela missão, eu tinha muita felicidade em atender meus pacientes, que eram pacientes neurológicos, cada um com a sua história. Eu até falo que, de onde é que veio a ligação dessa poesia com a fisioterapia? Você acha que não tem, mas tem. A fisioterapia, ela era meu cinto de segurança, digamos assim, para me deixar, não me deixar desumanizar, ou até me humanizar cada vez mais. Então, cada casa que eu chegava para atender, era uma história diferente. Uma mãe de uma jovem de 19 anos que tinha tido um AVC, que estava tetraplégica, por exemplo, que ela se comunicava piscando o olho com a linguagem que tinha criado. Aquilo é uma realidade impactante que foge aos olhos de quem convive e não tem nada assim de problema de saúde em casa, né? Então, a outra que tinha uma criança com paralisia cerebral, né? Outra que já estava com a criança que já tinha virado um adolescente cheio de contraturas, né? de limitação de movimento. Era muito complicado aquela realidade. E aquilo me humanizava. Aquilo me aguçava a minha sensibilidade. E aí eu não percebia, mas intuitivamente eu levava toda aquela melancolia, ou aquela impactação, tristeza muitas vezes, e as vitórias que a gente conquistava com o tratamento para a poesia. Eu falava de amor, superação, muito de superação eu falava. E eu acho que assim, o meu desmame da fisioterapia, do Alexandre fisioterapeuta e professor, foi difícil e foi gradativo, foram mais ou menos 2 anos. Mas o estalo mesmo, eu acho que foi quando eu percebi que essa poesia mudava a vida das pessoas de alguma forma, e tem uma passagem específica que gerou até o nome do meu livro, né? Que foi uma seguidora. Eu postei uma frase que dizia assim: moça, eu chamava elas de moça, a maior parte do meu seguidor é mulher. Moça, apaixonar-se por si mesmo é a melhor cirurgia plástica para um coração cheio de cicatriz, né? Então eu usava essas metáforas, esses termos assim mais modernos para fazer minha poesia. E aí uma seguidora, no outro dia, eu olhei meu direct, tinha lá uma mensagem dela dizendo assim: olha, Alexandre, muito obrigado, essa frase que você postou me livrou de cometer suicídio, né? E aí eu disse, olha, fiquei assim impactado, como é que pode uma frase que a pessoa estava ali querendo tirar a própria vida, ler uma coisa que acendeu nela uma luz, né? Iluminou ela novamente. E eu disse, olha, você é importante para quem realmente importa. Porque às vezes ela estava lá triste, entristecida, querendo se tirar a própria vida porque terminou com o namorado era a pessoa mais importante da vida dela, ou ela estava frustrada com tudo, não se sentia valorizada nem nada. E aquilo acalmou o coração dela, deixou ela em paz. E nesse momento, eu acho que foi o estado para eu perceber assim, olha, isso que eu estou fazendo, vai além de um negócio, vai além de qualquer outra coisa, talvez seja uma missão de vida para deixar de transformar a vida das pessoas de forma mais física para ir para o lado mais psicológico, espiritual, emocional e afetivo. E aí eu disse
combinei com minha esposa na época, olha, vamos começar a investir nisso aqui, ver o que a gente pode fazer de projeto e vamos deixando aí esses outros negócios que a gente faz. A clínica continua, eu como empresário, como administrador, mas eu vou diminuir meus atendimentos, sair da sala de aula. Alexandre, aquele livro que você pensou em escrever há algum tempo aqui atrás, depois se tornou realidade. E você realmente escreveu um livro que eu estou vendo aí. Como é que foi essa história desse livro? Esse livro foi uma consequência, realmente, assim, foi bem natural também, né? Assim, como eu escrevia muito, produzia muito, eu tinha dia que eu postava 8 mensagens, posts, fazia 8 posts por dia. Muito contato com o escritor e tudo, e aí as pessoas começavam a pedir, na época, cadê o livro, né? Você não vai lançar um livro e tal? E eu percebi que eu já tinha escrito o livro, praticamente. O livro já estava escrito, tanto de material que eu tinha, alguns eu não divulgava, foi quando eu não sabia como fazer para escrever um livro, e eu encontrei, eu também não lembro a história, mas encontrei uma moça chamada Adriana, e essa moça... que a gente conhece muito bem, você conhece muito bem, sou muito grato a ela. Ela me iluminou nesse sentido, me deu a luz. Ela fazia uma ponte aérea, Teresina, trabalhava metade do mês Teresina, metade do mês São Paulo, e lá ela conhecia esse mundo de editoras, né? A Adriana, inclusive, tem um projeto chamado Rallyteca, que distribui livros durante o Rally, né? Piauí-Ceará, né? Piauí-Ceará e o Ceará-Piauí. E aí o que acontece? Ela sabia de tudo isso aí. E eu mostrei para ela o meu projeto, marquei um café com ela e tudo, e ela me apresentou um agente literário lá, chamado Guto. E o que ele pediu? Pediu só um projeto de livro, e ele já tinha um contato com as editoras, e o casamento foi perfeito, né? Eu consegui realizar esse sonho de me tornar de fato um escritor com um livro lançado, através desse link que foi feito entre a Adriana, Alexandre e o Guto. Foi quando ele me apresentou a editora Planeta de Livros, que é uma grande editora do Brasil, e o livro se tornou realidade. Qual foi o desafio maior? Foi exatamente esse, porque tudo que eu já tinha escrito já era só organizar em capítulos, foi como eu fiz. Eu coloquei o livro com a perspectiva de, ousadamente, também novamente aqui, sendo bem ousado, de Deus falando para o leitor. Né? Você está na lista bíblica de Deus, então o livro ele tem 5 capítulos, né? Que ele fala o que é Deus, né? Ele te conhece, ele te aceita e te perdoa, ele te ama, ele te cura e a lista vive. Então são poesias que você pode abrir em qualquer página, tem uma mensagem como se Deus falasse para você naquele momento. E como é que você vê hoje em dia essa sua vida de digital influencer? Porque pelo que você percebeu naquele momento que você viu, quer dizer, o impacto que você teve numa pessoa que você nem conhecia, através das tuas mensagens. Eu acho que naquela emoção ali que você teve, não sei se dá para você descrever o que sentiu naquele momento, mas ali você, não, agora eu vou enveredar para esse caminho digital influencer. Eu sou muito dinâmico e Deus tem propósitos grandes assim para mim, eu percebo, né? Sem dúvida, esse lado digital influencer de escritor é algo que desgasta muito, porque ele mexe muito com o emocional, ele requer muita dedicação, concentração. Eu amadureci muito depois desse livro, inclusive, a minha linguagem, o meu conteúdo, a minha abordagem, o que eu enxergava da vida quando eu escrevi esse livro, é totalmente do que eu enxergo hoje. Eu acredito que eu amadureci afetivamente. Então, eu passei por poucas e boas também, mesmo depois de iniciar esse projeto. Uma separação da minha esposa, depois, 2 anos depois, voltei, graças a Deus. E isso me tornou um cara mais maduro espiritualmente, afetivamente, emocionalmente. E, ao mesmo tempo, mais consciente da minha responsabilidade. Então, se eu achava que isso pudesse ser algo profissional, ele ficou ainda mais profissional, porque eu sei do que realmente essas minhas seguidoras, mais de 1 milhão, elas querem e precisam. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitas missões na vida presencial, que não é a vida virtual. E, respondendo a sua pergunta, eu não sei o que vai acontecer do Alexandre, quem ele vai ser. Mas eu sei que é algo que eu ainda tenho que fazer como missão. Eu não posso parar, porque é aquela coisa, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Eu sinto isso como se fosse uma bênção de Deus na minha vida para dizer assim, olha, Alexandre, eu estou te dando 1 milhão de seguidores, o que tu vai fazer com esse pessoal aí? Você vai abandonar isso aí, né? Eu não posso fazer isso. Então, por mais até que isso não seja viável financeiramente de alguma forma, porque a gente sempre está buscando, mas por missão eu devo continuar por algum tempo. Se vai vir outro projeto,
eu confesso que não sei, mas ainda me empolgo com projetos voltados nessa área de espalhar bons sentimentos por aí e levar uma mensagem de maturidade afetiva, espiritual, emocional para as pessoas que me ouvirem, que me escutarem, que lerem os meus textos. Quando você vê tudo que aconteceu, que eu acho que é uma providência divina, quer dizer, os caminhos vão acontecendo, às vezes você não entende por que acontece, lá no futuro você vê por que aconteceu, mas você começou lá na tua vida, lá atrás, querendo fazer um curso de medicina. Exato. Hoje, como é que você vê essa tua trajetória? Essa dúvida me incomodou até certo tempo, né? Até pouco tempo me incomodar, porque é tanta coisa que eu fui forjado a fazer, digamos assim, que eu não consegui encontrar qual era a minha identidade. O que o Alexandre é? Qual é o propósito? Qual é realmente o sentido da vida do Alexandre? Né? E aí, eu sempre achei que eu deveria, ainda tinha aquela incômoda de será que eu não deveria ter sido um profissional padrão, um médico, né? Mas também, será que eu não estava querendo ser esse médico só por status de ser um médico, né? De estar buscando um reconhecimento social? E eu percebi que talvez muito poderia ser isso mesmo, por conta da influência da época dos amigos, eu talvez quisesse ser médico, mas hoje eu percebo que eu não, por ser tão dinâmico, eu acho hoje, fazendo essa reflexão, já meditei muito sobre isso, eu talvez não conseguisse suportar essa rotina tão, digamos assim, constante do médico, de consultório, sala de cirurgia, até a própria cirurgia em si, talvez eu quisesse ser na época um cirurgião, eu não sei se eu suportaria o sacerdócio que eu acho que é ser médico. Apesar de que eu não acho também que essa minha vida se tornou um grande sacerdócio, né, por conta de tantas demandas que eu tenho para fazer de intervenção espiritual, emocional, com as técnicas que eu já sei, com a inspiração que eu tenho, com os conhecimentos que eu tenho. Mas eu prefiro hoje enxergar e isso me conforta mais. O Alexandre como alguém realmente mais versátil e que tem uma liberdade maior de fazer um projeto aqui, o outro ali, e ao mesmo tempo com o mesmo objetivo, que é levar, digamos assim, amor, né? Que é amar as pessoas, porque muita gente confunde, acha que amor é um sentimento bom no peito, aquelas borboletas no estômago, que aquilo é mais paixão, a coisa. O amor não, o amor é você realmente servir, é doar com seus dons. Né? É doar com seus dons, é você se abandonar muitas vezes àquela profissão, àquele projeto, como um médico faz, né? Mas respondendo assim, finalizando aqui a resposta da sua pergunta, eu acredito que hoje eu me sinto confortável do jeito que eu sou mesmo. O Alexandre, que é fisioterapeuta, mas que é muito versátil e que no fundo eu acho que hoje eu tinha dificuldade, inclusive as pessoas me perguntavam, o que tu faz? Tu é o quê? Aí às vezes eu dizia, sou fisioterapeuta. Chegava no hotel, qual é a tua profissão? Sou professor. Qual é a tua profissão? Ainda hoje, é digital influencer, né? Eu me chamo de um empresário. Eu sou um empresário. Nós conversamos aqui com o Dr. Alexandre Noleto, foi um papo muito descontraído, aprendi muita coisa com ele. Entendeu? E eu acho que realmente é isso. Sua missão é essa, de vir para esse mundo, de ter milhões de seguidores e você impacta em cada um deles, porque realmente cada um realmente busca o que ele quer exatamente nas suas palavras, nas suas frases. E te agradeço de coração, entendeu? De amor, é a sua missão, pela essa participação nesse programa de Médico para Médico. Muito obrigado, doutor Evaldo. Na verdade, eu não me acho famoso aqui da entrevista, não. Acho que você é mais famoso do que eu. Para mim é uma grande satisfação, alegria estar participando desse projeto lindo, parabéns, desejo prosperidade. Né? Tem uma frase no meu livro que fala que também representa muito assim, essa coisa da versatilidade. Acho que você é versátil, né? Isso é encantador, inspirador. Essa frase diz o quê? Os dons não são meus, nem os talentos são seus. E mesmo que duvidem os ateus, é tudo emprestado por Deus. Então, eu acho que você está fazendo muito bem com o que Deus lhe emprestou, sendo um instrumento, né, como um médico extremamente competente de Deus, melhorando aí a imagem, vamos dizer assim, das pessoas, e agora como um instrumento de alguém que também está diversificando as suas habilidades por meio do mundo virtual e levando conteúdo edificante para casa, vamos dizer assim, das pessoas. Parabéns, uma grande honra e muito obrigado aí por seu amor dedicado aqui nessa entrevista. Muito obrigado, Alexandre.